a luta de todo crente. Bispo, qual que é a luta de todo crente? Fica até o final que você vai entender qual que é a luta que todos nós como crentes passamos, vivemos, quais são essas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E é sobre isso que Deus vai falar, é sobre isso que o Espírito vai ministrar em nossos corações. Eu quero começar lendo Gálatas 5, o verso 16 e 17, que diz: digo, porém, é Paulo escrevendo a uma igreja gentílica, aos irmãos da Galácia, ele diz: olha só, eu digo para vocês, o que Paulo está dizendo? Andai no Espírito. Paulo está dando uma direção clara da parte de Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, a gente pode já extrair o primeiro ensino dessa mensagem, desse sermão de hoje, que quando eu ando no Espírito, eu não satisfaço a minha vontade. Quando eu ando no Espírito, eu não satisfaço a vontade da minha carne. É o que Paulo está dizendo, olha, andai no Espírito e jamais, não tem como você satisfazer a vontade da carne. Ele vai dizer no 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque eles são opostos entre si, eles não são amigos, vamos dizer assim, eles não estão do mesmo lado, eles são opostos entre si, por isso um milita, um luta contra o outro, e diz, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então que a gente possa hoje submeter, hoje não, deve ser assim a vida de um crente, sempre submeter a carne ao Espírito, porque dessa forma Paulo diz, jamais vocês vão satisfazer a concupiscência da carne. Jamais você vai fazer a vontade da carne. Que essa palavra possa edificar a sua vida, a sua família, o seu coração nessa noite. Curve a sua cabeça aí na sua casa. Nós vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, Rei de reis e Senhor de senhores, te damos honras, glórias, mais uma vez pela oportunidade de orarmos, de termos esse acesso livre ao teu trono. Nós agora estamos aquietando os nossos corações, Jesus, para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos, Pai, a tua direção. Eu peço, Deus, fala aos nossos corações, que não sejamos nós aqui na carne, mas no Espírito, e que não seja eu na carne, mas no Espírito, Pai, que eu seja um instrumento teu, a dar direção, a cuidar, a apacentar, porque é isso que o Senhor faz quando a palavra é pregada, quando a Bíblia é aberta, o Senhor está falando, e a Bíblia está aberta, Jesus, por isso o Senhor está falando já aos nossos corações. Nós recebemos, Jesus, o ensino dessa noite, que venha ao nosso coração com poder, com honra, com glória, para a tua honra e glória que nós oramos em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, escolhidos, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são espirituais, portanto não são carnais, aqueles que andam no Espírito, portanto jamais estão satisfazendo as concupiscências da carne. Se é você, diga aí no chat, esse sou eu. Diga, eu sou esse abençoado. Diga, eu sou essa abençoada, para a honra e glória de Deus. O propósito do estudo de hoje, você sabe que os nossos cultos, nós temos como cultura do nosso ministério um sermão expositivo. Nós não ficamos aqui contando história da carochinha, como dizem. Nós não ficamos aqui num storytelling eterno, falando de experiências individuais, humanas. Nós temos um sermão expositivo. Isso faz parte desse apostolado. Isso faz parte de uma cultura que vem desde o nosso querido, abençoado apóstolo Miguel Ângelo. Então o estudo de hoje, após ver isso, porque nós vamos estudar a palavra, tem um objetivo, vamos dizer assim, tem uma meta. Qual que é o objetivo? É nós entendermos a importância de conhecer essas duas naturezas. Você ter a real importância de saber qual é a diferença do Espírito, qual é a diferença da carne, porque todos os crentes têm essas duas naturezas. E você sabe que isso muitas vezes não é explanado, vamos dizer assim, não é ensinado em muitos lugares. Então tudo a pessoa acha que é o diabo, tudo a pessoa acha que é o demônio, porque demônio é mais fácil ser expulsado do que você falar que é a carne, porque a carne você tem que tratar. Então eu falo que é demônio, porque demônio você expulsa, a carne você trata. Mas nós precisamos entender que o que as pessoas chamam de demônio muitas vezes são as concupiscências da carne, são os desejos enganosos da carne. Então é fundamental que a gente entenda quais são essas duas naturezas que Paulo diz que habitam dentro de todos os cristãos, a natureza carnal e a natureza espiritual. Então eu queria que você já começasse a ter essa consciência, que você possa escrever aí no chat, escreve assim, dentro de mim ou em mim, há duas naturezas. Escreve aqui para você, sabe, gravar esse conceito, gravar esse conteúdo dentro de mim, há duas naturezas, a carnal e a espiritual. Então quando você está escrevendo, eu quero aqui afirmar para você que só a palavra da graça
pode cortar, só a palavra da graça que separa essas duas naturezas. Só a sã doutrina vai fazer com que o crente identifique o pecado no seu corpo, vai fazer com que o crente tenha também a clareza da perfeição que existe no seu espírito, porque a Bíblia diz isso, o espírito está perfeito. Então, você, quando estuda sobre a diferença ou essa militância de carne e espírito, você vai entender qual que é a sua natureza carnal e o que traz de pecado nessa carne, na natureza carnal, mas também você compreende as questões espirituais. O que um espírito, que é um com o Espírito Santo de Deus, produz de perfeição na sua e na minha vida. Então, você sabe que a lei muitas vezes não compreende essa questão de carne e espírito. Como eu falei há 2 minutos atrás, tudo é diabo, porque eu não tenho essa real clareza. Então é tudo diabo, é tudo Satanás, é tudo capiroto, é tudo corrente, é tudo batalha, é tudo luta, é tudo fogueira, essas coisas que você está acostumado a ouvir. Mas, quando você tem os olhos iluminados, a graça nos dá clareza de como age essas duas naturezas, como age a nossa carne e também como age o nosso espírito. Sabe que na lei existe uma expressão muito habitual, vamos dizer assim, que as pessoas falam hoje de forma assim, já virou inconsciente, as pessoas já falam isso, que é o famoso eu senti de Deus. E esse eu senti de Deus, eu quero aqui dizer com mão na Bíblia para você, olha, esse eu senti de Deus muitas vezes não tem nada de Deus. Eu senti de Deus, Deus me falou. Bispo, as pessoas não podem sentir, Deus não pode falar. Lógico, Deus pode todas as coisas, amado. Mas, olha, esse eu senti de Deus muitas vezes, na grande maioria, é eu sentir na minha carne. Então, eu senti de Deus, eu vejo que Deus está falando, Deus me mostrou, tal. Muitas vezes é um desejo da pessoa na carne. Se eu fosse estar agarrado a todos os sentis de Deus que as pessoas vieram falar para mim, eu estaria hoje totalmente perdido e talvez fora dos caminhos do Senhor. Então, com isso, essas pessoas, e nesses lugares, elas vão tomando decisões equivocadas, elas vão tomando decisões, muitas vezes, fora da palavra de Deus. E muitas vezes essa decisão que é tomada no eu senti, no eis que vejo, na famosa profetada, é uma decisão que vai dar em caminhos de morte, porque parece que é bom. Há caminhos que parecem bons, mas no final acabam dando em caminhos de morte. Então vai dar tudo errado. Mas o povo acha que o fato de serem crentes e terem uma Bíblia, estão sentindo certo, estão sentindo de Deus, estão sentindo a coisa certa. Então eu quero que você entendesse que o inimigo ele é astuto. E uma das formas dele agir é através da carne dos filhos de Deus. E esse sentir de Deus, muitas vezes, não tem nada com sentir de Deus, eu senti mesmo da minha carne. E aí, falar que é Deus quando é carne, é um pecado. É um caminho que, como diz, vai dar em caminhos de morte. E na maioria das vezes, eu posso afirmar aqui, não tem nada de Deus. O sentir de Deus é o eu sentir da carne. Eu vejo que você vai fazer isso, você vai para não sei aonde, você vai viajar, você vai casar, Deus me diz, Deus me falou, não sei o quê. E as pessoas vão tomar decisões na sua vida baseada em uma palavra que é carnal, da carne de alguém, da mente de alguém, porque a pessoa olha na perspectiva dela humana e ela, por não estar no espírito, estar na carne, ela até deseja algo bom para a pessoa. Então, às vezes, esse sentir de Deus é algo positivo, porque ela deseja aquilo, mas olha só a responsabilidade de você colocar Deus onde ele não... Ou falar que é Deus algo que ele não falou. Então seria muito mais isso, a pessoa falar assim, olha, eu oro para que você viva isso, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, deixa eu orar, deixa eu declarar, deixa eu... Aí uma coisa, agora eu senti de Deus, Deus me disse, eis que vejo, aí já é algo da carne. Então a revelação da graça e o conhecimento da nova aliança... Olha, deixa eu falar, eu vou falar mais uma vez aqui, compartilha essa live para mais alguém. Olha, tem muita gente aí que precisa ter esse conhecimento hoje. Tem muita gente que precisa entender que ela não tem que viver de eis que vejo, de que eu senti de Deus daqui para lá e traz uma palavra, entregue e vai. Não, a graça de Deus não é isso. O conhecimento da nova aliança nos dá o quê? Entendimento sobre as questões da carne, sobre as questões do espírito. Você passa a discernir não somente o mal, mas também o bem. É o que diz a palavra. Então nós sabemos discernir melhor as coisas de Deus. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, você tem conhecimento. E quanto mais conhecimento nós temos, ora, mais uma visão apurada sobre determinado assunto. E aqui eu estou falando das coisas espirituais. Eu costumo dar o exemplo, uma pessoa que conhece de regra de gramática. Olha, uma pessoa que conhece, tem aquele conhecimento, qualquer texto que ela lê, ela vai ter um filtro muito mais aguçado. Qualquer pessoa que falar com ela vai pegar ali muitas vezes os erros, as concordâncias, enfim, os erros gramaticais. Por quê? Porque ela tem um conhecimento, ela tem uma ótica, ou melhor, ela tem uma lente, ela tem um filtro
Por mais que ela não queira, olha, ela vai ter esse filtro, porque ela tem um conhecimento. A graça de Deus nos dá esse filtro nas questões espirituais. Então, por mais que as pessoas falem, sei que, você tem discernimento, você fala, aqui não é Deus. Olha, você discerne as coisas espirituais. Você sabe o que é carne, você sabe o que é espírito. Então a graça de Deus, sabe, ela vai cortar essas duas naturezas. Para quê? Para que os crentes em Jesus possam identificar o que é pecado da carne e o que é também a perfeição do espírito. Então, quando alguém ainda não conhece a sã doutrina, essa pessoa não sabe que o espírito já está perfeito. E também essa pessoa não sabe que a carne, como disse Jesus, para nada aproveita. E aí a conversão do crente, nós sabemos que ela nunca vai ser na carne. Por que nós sabemos isso? Porque a Bíblia nos mostra isso. A carne nunca vai se converter. A carne é um trapo, a nossa justiça humana na carne é trapo de imundícia. Então, a verdadeira conversão de um cristão não acontece na carne. Acontece aonde, igreja? Escreve aí. A verdadeira conversão é no Espírito. Acontece no Espírito. Então, o Espírito que estava morto, agora, ao ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, aquele Espírito que, como diz Paulo em Efésios, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse Espírito que estava morto, o que acontece agora? Ele recebe vida. E a pessoa então passa a viver como uma nova criatura. A pessoa passa a viver agora, de fato, com a verdadeira identidade que não é mais agora a da carne. É uma identidade espiritual. E agora o que vai reger essa vida, ou talvez dirigir essa vida, o que vai conduzir essa vida, não vai ser mais a vontade ou a concupiscência, como nós vimos aos Gálatas, Paulo escrevendo, da carne. Ele diz, andai no Espírito. Então, você vai estar andando no Espírito e a sua carne estará sendo mortificada, anulada. Então a verdade é que grande parte dos crentes, eu preciso dizer para você isso, por falta de conhecimento, não sabem que mesmo depois de Jesus, a nossa carne, ela continua podre. Mesmo depois da obra de Jesus da cruz, a nossa carne continua com a lei do pecado. Então, quando nós somos cortados pela graça, nós passamos a, como eu dei o exemplo da regra gramatical, nós passamos ao quê? A discernir, a identificar essas duas naturezas dentro de nós mesmos. Não é que eu vou passar agora a identificar na vida do outro, primeiro em mim. Eu começo a identificar dentro de mim essas duas naturezas. Mas é o quê? O que vai me dar mais bagagem? Vamos lá. É o que Pedro diz. Antes crescer na graça e no conhecimento. É o crescer na graça e no conhecimento que vai fazer com que nós façamos o quê? Com que nós distanciemos a nossa carne do nosso espírito. Como se a carne fosse sendo sempre neutralizada, anulada, ficando longe da nossa verdadeira identidade. É o que João diz, que eu diminua e que tu cresças. O que é o diminuir, o Senhor crescer? É que a minha carne seja anulada e que o Espírito, que é um com o Espírito Santo de Deus, cresça dentro de cada um de nós. Então é o conhecimento da sã doutrina, da revelação, que faz com que uma pessoa no seu dia a dia vá deixando a vontade da carne de lado e vá, como diz Paulo, andando no Espírito. E quando nós falamos, quanto mais nós falamos da palavra, quanto mais nós conhecemos a sã doutrina, e vamos lá, não é só saber e conhecer, quanto mais nós praticamos a sã doutrina, quanto mais nós somos operosos, como diz a palavra, praticantes da palavra de Deus, mais distante da nossa carne nós ficamos. Então você que luta contra algo da sua carne, você que fala, bispo, olha, existe um ponto aqui, que isso aqui eu preciso vencer essas questões. Como é que eu venço essas questões? Andando no Espírito. Como é que eu venço essas questões? Alimentando o Espírito, estando nos cultos, estando conectado, estando na comunhão de pessoas santas, não frequentando ambientes que vão trazer gatilhos e que vão me fazer, talvez, cair, tropeçar, lugares que me lembram a minha velha natureza, a minha velha vida. Então eu anulo tudo isso e agora eu não sento mais na roda dos escarnecedores. Agora eu não ando mais com pessoas que vivem no curso do mundo. Agora eu tenho um ambiente saudável, eu tenho um ambiente espiritual, eu tenho um ambiente santo. Para quê? Para que tudo isso faça com que eu ande no Espírito. E o principal, logicamente, eu me alimente da palavra. Eu cultue ao Senhor, eu seja uma pessoa de adoração, de louvor, de oração. Porque dessa forma nós estamos andando no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, Paulo disse que jamais nós conseguimos estar andando no Espírito e satisfazendo a vontade da carne ao mesmo tempo. É impossível. Então talvez esse seja o grande ensinamento para alguém no dia de hoje. Andar no Espírito, buscar pessoas espirituais, ambientes espirituais.
Nem em todo lugar você tem que estar. Nem em toda roda você tem que sentar. Tem convites que você tem que recusar. Isso é o quê? Isso é sabedoria. Isso é discernimento. Eu vou, porque sabe como é. Não, se você sabe que ali já é a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir o diabo não é você cutucar o diabo com a vara curta. Sabe aquela coisa, a onça com a vara curta? Olha, eu vou até aqui. Não, até aqui eu consigo. Para que você vai tentar? Para que você vai se experimentar nesse lugar? Se você sabe que a linha é tênue e o diabo não brinca em serviço, ele vem para roubar, matar e destruir, então faça o que diz a palavra, resista ao diabo. Porque quando você resiste, ele foge de você. Como é que você resiste, diabo? Andando no Espírito. Olha o que diz Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, olha o que ele vai dizer agora, conservemos firme a nossa confissão. Então, quando eu creio que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, eu entendo que agora eu tenho, como disse aqui Paulo, um sumo sacerdote da minha confissão. Então eu preciso aprender a usar a minha boca. Eu preciso aprender a confessar de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso aprender, através da minha confissão, me distanciar das obras da carne. Através de uma confissão alinhada com a palavra, como eu disse, distanciar, estar longe das questões carnais. Você sabe que a confissão da obra da cruz, ela deve ser mantida, não é só num culto de domingo. De domingo eu levanto a mão, eu dou glória a Deus, eu canto, eu louvo, eu leio a palavra. Não, tem que fazer isso, tem. Mas a confissão da obra da cruz não tem que ser mantida só num domingo, só num culto dominical. A confissão da obra da cruz tem que ser constantemente mantida numa confissão firme. Pois com isso, o nosso espírito está sendo alimentado com o quê? Com a verdade. O nosso espírito está ali, passando agora a reinar, porque eu estou confessando a palavra, eu estou em linha com a vontade de Deus. Então a confissão da obra da cruz tem que ser mantida constantemente. Eu queria que você escrevesse isso. Primeiro você falasse aí na sua casa essa confissão, mas que você escreve aí. A confissão da obra da cruz deve ser mantida constantemente. Em todo tempo, em todo lugar. Bispo, em todo lugar, sim. No trabalho, no carro, no trânsito, no metrô. É o que Paulo diz, orai sem cessar, lá em Tessalonicenses. Eu estou orando, eu estou em espírito de oração, eu estou confessando. Mas vem um levante, em todas as coisas sou mais que vencedor. É como nós vimos hoje em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Deus vai cooperar para o meu bem. Eu não estou vendo, não estou entendendo, mas vai cooperar. O que é isso? Eu estou saindo do murmúrio. Eu estou saindo da murmuração. Eu estou saindo, da confissão carnal. Eu estou andando no Espírito. Eu estou guerreando. Eu estou anulando a minha natureza natural, a minha natureza carnal. E eu estou aqui alimentando a minha natureza espiritual. Então nós devemos ser dominados pelo Espírito. Primeiro ponto de hoje, a natureza carnal ela veio por Adão e a natureza espiritual veio por Cristo. Talvez você já tenha ouvido muitos estudos sobre isso, mas eu vejo que é necessário nós voltarmos a algumas questões fundamentais aqui de ensino da sã doutrina. Então, você sabe que a nossa questão carnal, ela vem por uma natureza adâmica, ela vem de Adão. E a nossa natureza espiritual vem pelo último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Adão constituiu muitos pecadores por conta do pecado original, por conta da transgressão lá no Jardim do Éden. E agora Cristo, assim como Adão constituiu muitos pecadores, Cristo, por trazer essa natureza espiritual, constituiu muitos como justos. Veja o que eu disse. Cristo constituiu muitos. A gente sabe que não são todos. A tradição vai ficar louca nessa hora, mas a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou, o sangue da minha aliança, da nova e eterna aliança que será derramado em favor de muitos. Então, muitos, como Deus falou a Abraão, assim como a areia da praia, né? A areia do mar ali, as estrelas, muitos são o povo de Deus. Esses muitos foram justificados, tornados justos por conta de Cristo. Em Romanos 5,19, Paulo vai dizer, porque como pela desobediência de um só homem, quem é esse? Adão. Adão desobedeceu, um só homem, ele vai dizer, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência. Olha como a graça nos alcança de forma maravilhosa, porque nós não tínhamos o que fazer, não é por obras, mas é por graça. A desobediência de Adão nos colocou pecadores. Nós não tínhamos nada a ver com isso. E nós também não tínhamos nada a ver com a nossa justificação. Agora diz, assim também, por meio da obediência de um só homem, quem é esse? Jesus. Muitos se tornarão justos. Então Adão trouxe a transgressão, Cristo trouxe a vida abundante. Ele falou, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então Cristo trouxe o dom da vida. Adão nos matou
não foi eternamente. Adão nos matou temporariamente. Cristo não. Cristo nos salvou para sempre. Como assim me salvou para sempre? Uma pausa. Volta a um culto. Domingo passado, se eu não me engano foi dia 3. Vai lá, salvo, sempre salvo. Você vai entender que a sua salvação ela é eterna, garantida pelo sangue da conquista. Nada nem ninguém pode invalidar aquilo que Jesus fez na cruz. Então Cristo nos salvou para sempre. Adão nos fez pecadores temporariamente. Cristo não nos fez salvos temporariamente. Cristo nos fez salvos para todo sempre. Eu quero que você veja agora o verso 15 de Romanos 5 que diz: todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, se pela ofensa de Adão muitos morreram temporariamente, logicamente, que nós vimos, muito mais a graça de Deus e o dom da justiça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então você vê que a palavra ela é totalmente coerente. Paulo traz aqui o que é o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, a graça de Deus. Adão trouxe a morte, Adão trouxe a sujeira por conta do pecado, por conta da condenação, por conta do pecado original, tudo que nós sabemos. Agora, Cristo não. Cristo traz para nós a justificação. E isso foi mediante a fé. Nós vamos estudar ainda isso. Olha o que diz o verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Esses todos os homens, nós sabemos que são todos os eleitos, escolhidos, predestinados. Jesus nos deu vida. Escreve aí no chat: eu sou um eleito, por isso eu tenho a vida abundante que Jesus trouxe. Olha só, você pode se apropriar disso. Glória a Deus. Então, quando você está escrevendo aí, você tem a vida abundante, eu vou entrar no ponto 2, que diz que a carne é fiel ao pecado e o espírito é fiel a Deus. A carne é escrava do pecado, o nosso espírito é fiel a Deus. Romanos 7:25 vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Então veja só, a carne está escrava à lei do pecado, mas nós não, nós estamos servos e somos servos, o nosso espírito é fiel a Deus. Então o corpo está morto, mas o espírito está vivo. E a boa notícia dessa noite é que o espírito está vivo e estará vivo para todo sempre. Porque ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Diz: das minhas mãos ninguém vos arrebatará, eu vos dou a vida eterna, disse Jesus. Então nós temos essa segurança. Em Romanos 8:10, Paulo vai dizer: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. A pergunta que eu faço para você que está comigo nesse culto, nesses 23 minutos que eu já estou aqui pregando a palavra de Deus, a pergunta que eu lhe faço é: se o espírito é vida e a carne é morte, o que tem aí na sua vida vencido? O espírito é vida, a carne é morte. Agora traz para você, o que isso tem, qual dessas duas naturezas tem vencido no seu dia a dia, na sua vida? Você precisa entender, você precisa discernir essas questões, você precisa pensar nessas questões. Porque um crente, de fato, um regenerado, uma nova criatura, ele não pode viver mais deliberadamente vivendo uma vida pecaminosa. Não pode mais viver, no pecado, na prática do pecado. Ponto 3 de hoje: os crentes nascidos de novo possuem ainda um corpo de pecado. Então a gente precisa entender isso. Porque muitos não entendem essas questões de carne e espírito. Falam: mas como assim? Olha, nós nascemos de novo no espírito. O espírito está perfeito, a carne para nada aproveita. Então, um crente que nasceu de novo, ele ainda possui um corpo de pecado. Nós somos salvos, mas a imundícia da nossa carne, ela não foi removida ainda. Ela será removida somente através da salvação do corpo e da alma. Como assim salvação do corpo e da alma? Existem 3 estágios, 3 etapas da salvação. A do espírito, já tivemos. Então nós já fomos salvos no nosso espírito. Agora, a segunda etapa da nossa salvação vai acontecer ainda. Qual que é a segunda etapa? A salvação do corpo e a salvação da alma. Quando que isso vai acontecer, Bispo Fernando? Quando Jesus voltar. Nós teremos um corpo glorificado. O que diz a palavra? O corpo nosso volta ao pó, o espírito vivifica. Então agora, assim como o corpo de Jesus, nós teremos um corpo glorificado e nós vamos morar no céu de glória, nós vamos morar na
nossa Canaã espiritual. Então nós precisamos aprender a lidar com as questões da nossa carne. Se a nossa carne comandar a nossa vida, então nós viveremos um estado de caos. Se a nossa carne comandar a nossa vida, nós veremos dias difíceis. Nós vamos muitas vezes viver como diz a palavra, salvos como pelo fogo. O que é isso? Eu sou salvo. Eu sou filho, uma vez filho, filho para todo sempre. Agora, eu vou pular miudinho, vou ser salvo como pelo fogo. E como que vem isso? Através de correção, através da disciplina e através do açoite. Então, se o Espírito governar, aí sim, nós viveremos segundo a bênção de Deus, que essa é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro 3,21 vai dizer o que a palavra? A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o segredo é não deixarmos o quê? O pecado reinar sobre as nossas vidas, o nosso corpo mortal. Paulo ele vai falar sobre isso, você vai abrir sua Bíblia e vai acompanhar comigo aí na tela, em Romanos 6,12. Olha o que ele diz: não reine, portanto, o quê? O pecado em vosso corpo mortal. A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Não há um só, gentil, nada. Enfim, todos precisamos da graça, da glória de Deus. Mas Paulo está dizendo, não reine. O que é isso? Não governe, porque o reinado está dizendo de governo, está ligado a governo. Então não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, triste coisa você ver um crente salvo que está deixando esse corpo mortal de pecado reinar. E aí essa pessoa se coloca como uma escrava das paixões da carne. Em vez dela ser serva do Espírito, fiel ao Espírito, ela é escrava das paixões da sua carne. Então todos nós salvos por Jesus, todos nós que conhecemos o amor de Deus, nós queremos fazer o bem, sim ou sim. Olha, você não tem intenção de fazer o mal. É o que Paulo fala, né? Mesmo eu querendo fazer o bem, o mal que habita no meu corpo, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. É uma luta ali, né? Paulo conjecturando. Então eu creio que todos nós queremos fazer o bem, que nós fomos salvos por Jesus. Mas o mal está em nós. Onde que está o mal? Na nossa carne. E o inimigo age aonde? Ele age na nossa carne. Então você sabe, olha, falar do irmão é pecado, fazer fofoca é pecado. Mas quando você vê, você já está falando, você já está lá, o irmão, você quer, falando de quem não está presente, falando de outras pessoas. Eu creio que você não tem essa vontade, mas a sua carne tem esse desejo. O que você tem que fazer? Você tem que fazer morrer a sua natureza carnal, a sua natureza do velho homem, para que reine, portanto, o Espírito. Então, veja que isso aqui não é algo particular nosso. Paulo também sofria com essas questões. É o que eu disse agora, Romanos 7,21, acabei de citar. Então, ao querer fazer o bem, o desejo de Paulo era esse: eu quero fazer o bem. Eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Depois vai falar, e o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu quero, esse eu faço. Uau! Então nós precisamos entender o quê? Que é na carne que nós somos igual, ou na carne nós somos totalmente iguais ao ímpio. Ou seja, na carne, se você não tiver a sua carne submetida ao Espírito Santo, você faz coisas que até o diabo duvida. E eu, crente, bispo, né? Pra você, amado, a nossa carne, nela não habita bem algum. Se nós não submetermos todos os dias a nossa carne ao Espírito, na nossa carne nós podemos fazer as mesmas coisas que o ímpio faz. Olha só a importância da palavra de hoje. Olha só a importância dessa quinta-feira, 7 de setembro, para a sua vida espiritual, para a sua vida com Deus, o conhecimento que você está tendo. Eu estou aqui mostrando através do respaldo bíblico, das passagens, o quanto essa palavra é importante, o quanto a comunhão da igreja é importante. Olha só, fundamental, você passa 6 dias, vamos ver, você que só pode estar nos cultos aos domingos, você passa 6 dias aí submerso ou imerso num mundo que jaz no maligno, no seu trabalho, nos seus relacionamentos talvez, enfim. Olha, se você não tiver um refúgio em graça, se você não tiver um lugar aos domingos que você pode se reunir, que você pode estar na comunhão dos santos, que você pode trocar o fardo uns com os outros. Olha a importância da igreja, olha a importância da comunhão, olha a importância do conhecimento, da graça, da sã doutrina, de ser profundo nas escrituras. Então o que a Bíblia vai dizer? Que o homem exterior ele se corrompe, mas o interior ele vai se renovar pela palavra. Bispo, como é que eu me renovo? Como é que eu faço isso? Amado, você precisa ler a palavra todos os dias.
Você precisa ler a palavra. Você sabe que a vida de um pastor, sério, logicamente, vou dizer aqui, né? Olha, é todo dia preparando estudo, preparando mensagem, todo dia preparando, sabe, conteúdos, gravações. Então a gente está imerso na palavra de Deus. E mesmo assim, amado, o inimigo é astuto. O inimigo vem com seus dados, com suas setas. Muitas vezes tentando nos desanimar, tentando nos parar. Você olha e você fala, ai meu Deus, o que vai ser? Olha só o irmão, você está aqui pregando. Olha esse levante, olha essa muralha, olha essa luta. E olha que muitas vezes o pastor está ali imerso nas escrituras. Mas o inimigo ele é astuto. Aí eu perguntei uma pessoa que não está na comunhão, e uma pessoa que não lê a Bíblia nunca, que não lê a Bíblia durante a semana. Olha, é presa fácil para o inimigo. Aí é aquele crente meia boca, aquele crente que vive na carne. Aí no domingo ele dá um jeito de ser cristão, no domingo ele dá um jeito de ser... Amado, isso aí não é o padrão da graça de Deus, isso aí não é o padrão de um crente que de fato conhece com profundidade a sã doutrina. Então eu pergunto, como que é a vida das pessoas que estão em lugares que não existe palavra? Como que é a vida de uma pessoa que está se alimentando de uma filosofia vã? Alguns, como diz Paulo, ensinos de demônios. Como que é a vida de uma pessoa que não tem segurança na sã doutrina, nas sagradas escrituras? Ou seja, não tem vida espiritual. É um crente carnal que de vez em quando, a exceção é ele estar no espírito, mas a regra é ele estar na carne. Olha que coisa feia. Bispo, mas esse aí é salvo, amado. Se foi crente, se confessou Jesus, se é eleito, é salvo. Só que não desfruta das bênçãos, não desfruta da segunda graça, de um segundo benefício que Paulo vai dizer, a graça sobre graça. Segundo aos Coríntios 4,16 vai dizer, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que talvez entrou nessa live, nesse culto desanimado. Eu quero profetizar em nome de Jesus na sua vida, portanto, ou por isso, não desanime. É o que Paulo está dizendo, não desanimamos. Ele vai dizer, pelo contrário. Olha só, mesmo que você, no seu homem exterior, esteja na sua carne, se corrompendo, esteja vivendo dias difíceis, ele diz, contudo, o nosso homem interior, o que é isso? O nosso espírito, ele é nutrido. Quando nós nos alimentamos do nosso espírito, diz que existe uma renovação todos os dias. Todos nós somos o quê? Somos um tesouro. Nós temos um tesouro, nós somos tesouros em vasos de barro, é o que diz a palavra. Segundo aos Coríntios 4,7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A glória seja de Deus, a excelência do poder seja de Deus. Nós somos barro, mas temos um tesouro, mesmo sendo vasos de barro. O quarto ponto de hoje, o crente possui um corpo de pecado, mas ele foi liberto da lei do pecado. Você precisa entender isso. A lei do pecado não tem mais domínio, porque nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Então, a lei do Espírito Santo, o que ela fez? Ela nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é isso? A graça, a nova aliança, nos tirou de uma lei que era o antigo sacerdócio, a antiga aliança, que era uma lei de pecado e de morte. Romanos 8,2 vai dizer, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, o que é isso? Na cruz, no sangue vertido, nos livrou da lei do pecado e da morte. Escreve aí no chat com letras garrafais, eu fui livre da lei. Diga, eu fui livre do pecado, da morte. É o que diz Paulo, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então quem está em Jesus está livre o quê? Da força do pecado. Você precisa entender isso. Quem está em Jesus está livre da lei do pecado. Sabe, todo pecado, toda paixão, toda concupiscência, tudo isso está onde? Está na nossa carne. Mas agora isso não tem mais força como tinha na lei sobre as nossas vidas. A nossa carne nos converte, mas nós estamos mais debaixo dessa lei que tinha uma força sobre a vida naquela antiga aliança. Por quê? Porque a lei da vida, do Espírito da vida, que é a graça, nos tirou desse lugar de maldição e de morte. Nada disso agora tem mais força sobre nós. Ou seja, agora isso não vai mais nos escravizar, é o que diz a palavra. Nós não somos mais escravos das nossas concupiscências da carne. Por quê? Porque Jesus fez a obra. Isso eu não creio. Jesus veio ou não veio? Se ele veio, se ele disse o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora nós não temos mais o quê? Que estarmos submetidos a um pacto de maldição e de morte. Isso não nos escraviza mais. Quando que nos escravizava? Quando nós estávamos mortos nas trevas, em delitos e pecados. Efésios vai dizer 2, mas ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
O espírito da desobediência, que agora não atua mais em nós. Atua em quem? Atua nos filhos da desobediência. Olha, nós estávamos lá. Talvez você se lembre do seu passado, você estava lá seguindo o curso do mundo. Agora não está mais por quê? Porque você não está mais sujeito a tudo isso que estávamos antes. Outrora, diz Paulo, em outros tempos nós estávamos lá. Agora nós não estamos mais. Então somos despojados do corpo, da carne, pela circuncisão. O que é uma circuncisão? Lembra quando Josué chega em Gilgal e ele precisa circuncidar os meninos? Os meninos que nasceram no deserto não haviam feito a circuncisão. O que significa aquilo? Purificação. A circuncisão para o judeu é o quê? É uma limpeza. Só que agora nós tivemos o quê? Os nossos corações circuncidados por Jesus Cristo. Agora a limpeza, Cristo operou aonde? Nos nossos corações. Colossenses 2,11 vai dizer: nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então o poder que a nossa carne tinha, não tem mais. Quando você chega para Jesus, a sua carne perde o poder. E quem ganha poder? Jesus, o Espírito. O Espírito Santo de Deus, que é um com o seu Espírito, é isso que reina, essa é a nova natureza. Então é muito importante você conhecer a verdade. Que verdade que eu tenho que conhecer nessa noite, para nós começarmos agora a caminhar para o final dessa mensagem. A verdade está aí na tela para você. O pecado não terá domínio sobre nós. Uau! Nós sabemos que frase bonita, isso é a palavra de Deus. Escreve aí no chat: o pecado não terá domínio, escreve em primeira pessoa, sobre mim. E quando você escreve, eu vou colocar Romanos 6,14, que diz exatamente isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha, amado, eu vou dizer para você, pessoas pagariam para conhecer o que você está conhecendo aqui hoje. Isso aqui não é ensinado. O povo está sendo destruído, como disse Oséias, porque falta o conhecimento. Então é na graça que o pecado não nos domina mais. É quando nós nos apropriamos o quê? Da genuína graça. Então o que você tem que fazer? Para de ficar flertando com a lei, para de ficar tentando trazer rudimentos de obras mortas para o altar, para de ficar tentando trazer Moisés para o altar. Isso caducou, isso é velho, é inútil. Para que servia a lei? Serviu de aio, de condução para algo, era temporário. Serviu de condução para algo que era perfeito, a sã doutrina, a graça de Deus, a perfeição. Então, é na graça que o pecado não nos domina mais. Sabe, é na graça que nós nos apropriamos das promessas bíblicas. E quem crê em Jesus não entra agora mais em condenação. Por que não entra mais em condenação? Porque já está justificado mediante o sangue de Cristo. João 5,24 vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, isso é fé. Ele não diz: quem ouve a minha palavra e passa pelas águas do batismo, e passa e sobe no monte, e passa numa 13 sexta-feiras, e faz a campanha, e faz o jejum, e faz isso aqui, e a batalha espiritual. Não é isso que diz a palavra. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem ouve a minha palavra e crê. Quem ouve a minha palavra e crê. A fé vem pelo ouvir, então eu preciso ouvir, é o que Paulo vai ensinar lá na frente. Quem ouve a palavra e crê, esse tem vida eterna. Culto de domingo passado: salvo, sempre salvo. Não é que crê, ouve a palavra e é salvo durante 25 dias, se andar assim. Não, quem ouve, crê e tem a vida eterna. É o que diz a palavra. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que conhecimento, olha que segurança você está recebendo hoje da sua salvação nessa noite de quinta-feira. Escreve aí no chat: glória a Deus. Quem ouve e crê tem... Escreve aí: quem ouve e crê. Aí você põe igual vida eterna. Vai ficar bonitinho. Ouvir, vamos fazer uma equação. Ouvir mais crer igual a vida eterna. É o que nós estamos traduzindo aqui em forma de equação. Escreve aí no chat: ouvir mais crer igual a vida eterna. Quinto ponto de hoje, quando você escreve: o corpo de pecado não herdará a vida eterna. 1 Coríntios 15:50 vai dizer: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então o corpo de pecado não herdará a vida eterna. Diz a palavra: o corpo volta ao pó e o espírito torna. Só pode tornar a Deus aquele que veio de lá. Nós nascemos em espíritos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O corpo volta ao pó, o espírito torna a Deus. O que é isso? O espírito volta para o seu lugar de origem. O nosso destino é o mesmo lugar da nossa origem. Fomos criados antes da fundação do mundo em espíritos. Essa é a presciência do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ponto 6 de hoje. O apóstolo Paulo fez um chamado para não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Eu sempre gosto de colocar um ponto que aterriza tudo isso, porque as pessoas quando ouvem essa pregação falam, não quer dizer que ele está dando um atestado para pecar. Não é totalmente o contrário disso. Eu estou falando de uma natureza que te faz viver num caminho de santidade. Mas o inimigo fica colocando aí na tradição, na mente legalista do povo, não, isso aí não pode ser, isso é nova era, isso é heresia. Por quê? Porque confronta a tradição. Mas nós estamos na palavra. Então Paulo ele vai fazer um chamado justamente por saber o que era a graça de Deus, para falar, ei, presta atenção, não façam da graça, da liberdade, libertinagem. Aquele que vê tudo isso fala assim, não, então isso aí é um atestado para eu pecar. Esse nunca foi crente, porque um crente regenerado, ele não vai olhar a obra da cruz e falar, quer saber, eu posso pecar porque Jesus já me lavou de todo pecado. Não, esse nunca foi salvo, esse nunca foi regenerado. O regenerado, ele olha para a obra da cruz e ele tem temor, reverência. Ele fala, eu não quero macular o sangue de Cristo, eu não quero anular a obra da cruz, eu não quero envergonhar o evangelho, por isso, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então de Deus não se zomba. A palavra vai dizer, tudo que você semear é exatamente o que você vai ceifar. Está lá em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então hoje, você sabe que existem, estou indo para o final já, você sabe que existem crentes que levantam a bandeira da liberdade de forma equivocada. Crentes que, não, eu sou livre e por eu ser livre eu posso fazer toda coisa. A pessoa foca muito nos direitos, mas pouco nos deveres. Não, eu sou livre, eu posso fazer. Foca nos seus deveres. Você que é livre de fato, liberdade não é você poder dizer sim, liberdade é você saber dizer não. Aprende isso. Eu posso falar sim para... Tudo me convém, tudo me é lícito, perdão, mas nem tudo me convém. Não é tudo que você pode que você deve. Então existem os crentes que levantam a bandeira da liberdade de forma totalmente equivocada. Quem são esses? São arrogantes, são carnais, são soberbos. Acham que estão, sabe, abafando, como dizem. Acham que estão, Eu queria dizer para você que a liberdade que nós temos em Cristo nunca é e nunca será para dar ocasião à carne. Nunca. Nunca. A liberdade que nós temos em Cristo é para nós vivermos de forma santa e irrepreensível. Não é para nós darmos lugar à nossa carne. Gálatas 5:13 vai dizer, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis, olha lá, para você que estava aí querendo me trucar no final da mensagem, eu vou dar um zap, 6, estou pedindo 12 aqui, olha lá. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos apóstolos, ele vai arrematar tudo aqui nas suas cartas, nas suas epístolas, falando o que é a graça de Deus, o que é o novo pacto. Mas ele não usa isso como um distintivo, como um certificado de eu posso pecar. Eu posso agora então adulterar, eu posso agora fornicar, eu posso agora cheirar todas, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso viver uma vida no talo, doidona. Não, ele diz, não fosse chamados à liberdade, porém, nós fomos chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então nós temos que andar juntos, por quê? Porque na nossa carne não habita bem algum. E diz a Bíblia que é melhor serem dois do que um. Diz que se um cair, o outro levanta. Então nós temos que andar juntos. Por quê? Porque quando nós estamos andando juntos, a nossa carne não se ensoberbeça. Aí você se lembra, tudo é lícito, mas nem tudo convém, como eu citei agora há pouco. Você está entendendo, amado, a profundidade do estudo de hoje? O quanto essa palavra tem que ser praticada pela igreja de Cristo. O quanto essa palavra precisa ser vivida nos lares. O quanto essa palavra precisa ser vivida no dia a dia. Chega de crentes que andam com Bíblia como se fosse desodorante, debaixo do braço. Entra num culto, sai de um culto, entra no outro culto. Mas não abre a Bíblia, mas não se alimenta, não vive na operosidade da fé. Não vive, sabe, como operoso praticante. É um religioso que sai e entra de um culto no domingo, mas que durante de segunda a sexta é um ateu praticante. Não, mas de domingo eu sou um crente, mas de segunda a sexta é um ateu. Não pratica, não lê, não transforma a vida de outras pessoas, não demonstra o amor. Enfim, chega disso, amado. Por isso que a mensagem de hoje é fundamental. 1 Coríntios 6,12 vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aqui para nós fecharmos a questão do pecado, do que você pode fazer, de que você... Não, tudo é lícito, ou seja, você tem acesso a tudo, mas nem tudo convém. Ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O crente livre é aquele que não se deixa dominar. O crente livre não é aquele que fala, eu posso dizer sim para todas as coisas. É aquele que fala, eu posso dizer sim, mas eu preciso dizer não para muitas coisas. Porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu fecho com você com o meu pensamento final. Quero terminar dizendo para você que o pecado no seu corpo não pode manchar a sua nova criação, mas traz consequências ao seu corpo. Você é renascido da semente incorruptível e por causa desta semente divina, você não pode viver pecando porque você é um vencedor. Que assim seja na sua vida, em nome e para a glória do nosso Deus. Uou! Olha só! Que profundidade esse estudo, amado. Que, segurança que esse altar promove para a igreja de Cristo, para os eleitos. Que você possa agarrar essa palavra, que você possa fazer a diferença na sua vida, no seu dia amanhã. Bispo, amanhã ainda vou descansar, é feriado. Então que você possa já fazer a diferença. Bispo, amanhã eu vou trabalhar. Ótimo, uma grande oportunidade de você fazer a diferença na sua vida. Em você anular sua carne, em você andar no Espírito, em você ser um crente referência. Imagina só, um crente padrão ISO, sabe aquela coisa? É o ISO 9000, é o crente, uau, aquele cara é santo e eu não consigo achar nada nele para repreender, porque ele é santo. Que seja assim os nossos padrões de moralidade, de cristianismo, de amor. A Bíblia diz que você, se for dever algo a alguém, que seja o quê? O amor. Se é para dever alguma coisa, que você deva o amor. Então que você seja esse crente padrão, esse crente santo e irrepreensível, que vive a sã doutrina e que não faz da graça libertinagem para viver pecando. Nós estamos encerrando nosso culto, mas logicamente nós vamos terminar orando. Eu quero orar para que essa palavra, faça de fato morada no teu coração, para que você possa ver os sinais acompanhando. Essa palavra não voltou vazia. Eu sei que eu posso amado, perceber pela ação do Espírito o que Deus está fazendo no teu coração nessa hora. Mas eu estou em casa, eu estou longe, amado, mas o Espírito, Ele nos fala, o Espírito nos direciona. E eu sei o que essa palavra, eu sei o que o poder da palavra tem. Eu sei o que isso trabalhou no teu espírito, na tua mente, na tua casa, no teu interior. No interior, quando eu falo, não é no interior de São Paulo, não, do estado. No seu interior, aí dentro de você. Amém? Feche seus olhos, se você puder levantar aí na sua casa, em sinal de reverência, de gratidão, levantar suas mãos aos céus. Vamos falar com Jesus. Pai, estamos encerrando, Jesus, mais um culto. Estamos encerrando, Senhor, mais um dia diante da Tua presença manifestada, porque sabemos que a Tua presença está em nós e onde nós estamos, nós carregamos a Tua presença. Mas quando nós nos reunimos, Pai, o Senhor se manifesta, assim como o Senhor se manifestou naquele monte com Moisés, Pai, a Tua glória foi vista. Eu creio que essa noite nós também experimentamos da Tua glória. Eu creio que essa noite, Deus, nós experimentamos do Teu mover espiritual, através da homilia, através do sermão, através, Pai, desse estudo profundo sobre a carne, sobre o Espírito, Jesus. Eu te louvo, Pai, porque nós temos o entendimento que o Senhor não faz diferenciação, acepção entre os seus filhos. Todo crente tem uma luta. Todos nós, Pai, lutamos contra a nossa velha natureza, a luta da carne contra o Espírito, como Paulo escreve em Gálatas. Ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Deus, a minha oração é essa, que nós possamos desligar essa transmissão e nunca mais andarmos na carne, que nós possamos desligar essa transmissão, Pai, e darmos passos grandes no Espírito, Jesus, que nós possamos ser pessoas de fé, pessoas inabaláveis, que nós possamos viver a palavra que diz, Jesus, que quando nós somos transformados por uma renovação de mente, nós experimentamos a Tua perfeita, agradável vontade e boa, Jesus. Eu creio que essa palavra, Pai, coloca aqui um povo que, como disse Paulo em Romanos 12:2, não se conforma com este século, não se conforma com as coisas desse mundo, não se conforma, Pai, para onde está indo esse mundo? Um mundo, Pai, de apelos do ego, da ganância, Jesus, da ostentação, Jesus, da luxúria. Deus, nós não somos esses, porque nós somos nascidos de novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo em nossas vidas. Talvez alguém aqui, Pai, olha para o seu passado e vê que era como escarlate, como carmesim, fez coisas, Pai, abomináveis, mas agora nós não somos mais vermelhos, nós agora somos feitos brancos pelo Teu sangue. O Teu sangue nos regenerou, o Teu sangue nos lavou, e agora, Pai, nós queremos andar de acordo. Agora nós queremos, Pai, porque diz a palavra aqui, a fé sem obras é morta. Nós queremos andar nessas boas obras, Jesus. Nós queremos, Pai, dar testemunhos daquilo que o Senhor fez na cruz, Jesus. Fortalece cada irmão meu nessa hora, Jesus. Dá força aos homens, dá força às mulheres, dá força aos senhores, às senhoras, dá força aos jovens, Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que o Teu amor cobre multidões de pecados, Jesus.
Oh, Pai, o Teu amor já nos cobriu, Jesus. O Teu amor já nos guardou, Pai. E nós queremos ser crentes santos, crentes irrepreensíveis. Não é porque nós podemos todas as coisas que nós vamos fazer, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Dá discernimento espiritual, Jesus, para que a gente possa discernir das coisas que convêm e as coisas que não convêm. Dá discernimento espiritual, Pai, para que a gente possa olhar e para que a gente possa ter sabedoria de não estar em alguns lugares, de não aceitar alguns convites, porque se aquilo vai entristecer a tua obra, se aquilo vai entristecer o teu coração, Pai, se aquilo vai macular o teu sangue, se aquilo vai dar um mau testemunho, Jesus, nós fazemos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade e não a nossa, Jesus. Que não seja a nossa vontade, mas que nós possamos submeter toda a nossa vontade, que muitas vezes é na carne, a tua vontade que está no Espírito, Jesus. Dá essa sensibilidade, dá essa sabedoria, Jesus. Levanta homens fortes, levanta mulheres fortes, levanta pessoas que não se dobram a Baal, levanta pessoas que não são escravas do pecado, levanta pessoas, Jesus, que vão, Senhor, ser de fato embaixadores, que todos vão ver, Pai, levantando uma bandeira. Cristo é a nossa bandeira. Oh, Jesus, que assim seja nas nossas vidas, que seja esse o padrão, Jesus, que nós possamos viver no nosso dia a dia, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nas rodas, onde estivermos, que nós possamos chegar, porque diz que a luz vai dissipar as trevas. Somos luzeiros do mundo. Onde estivermos, Pai, não haverá trevas, somente luz, porque diz que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Jesus. Somos sal, somos, Pai, oh Jesus, o sal dessa terra, Jesus. Somos luz desse mundo, que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor fez na cruz, de acordo com a tua obra. Nós oramos no nome de Jesus, declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e serão permanentes na vida de todos aqueles que creem. E aqueles que são de fato espirituais, digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha, amado, eu tenho certeza, porque isso é fé, que essa palavra fez bem ao seu coração. Nós estamos encerrando, mas esse culto vai ficar arquivado assim, aqui como todos os outros cultos. E aqui fica a minha recomendação a você: encaminhe para outras pessoas. Sabe, se você lembrou de alguém quando você estava aqui, não, é o Espírito, sabe, dando direção, é o Espírito mostrando. Eu falei aqui no início da live, o abençoado foi comprar o carro do outro irmão, viu um post lá no status do WhatsApp, entrou em contato, ouviu, se ligou ao ministério. Amado, que nós possamos ser essas pessoas. Esses são os embaixadores, esses são os impulsionadores. A gente brinca aqui, mas é verdade, missionários digitais, que você seja esse. Então não é porque o culto está acabando que você não pode compartilhar. Compartilhe com outras pessoas. Nós temos o nosso próximo encontro domingo, às 9 horas da manhã, tanto online quanto presencial. Estamos de forma física, Shopping Marketplace, às 9 horas, sala 2 do cinema. Só quem já foi sabe que nós estamos vivendo ali um tempo maravilhoso, um tempo onde Deus tirou a estrutura, onde Deus está nos trabalhando, onde Deus está... E nós temos experimentado do sobrenatural de Deus nesse tempo, do suprimento, da mão de Deus nos guardando. Então, fica aqui o meu convite. Eu não gosto muito de convite, eu gosto de convocar, eu gosto de convocação. O povo de Deus tem que ser convocado. Fica aqui a minha convocação, domingo às 9 horas. Se você está aqui em São Paulo, se você é daqui de São Paulo, 9 horas da manhã nós estaremos juntos. Se não, nós estaremos aqui de forma online. Vou trazer uma palavra do coração de Deus para você também às 9 horas da manhã. E você sabe, estamos terminando. Aqui a câmera desliga, o som desliga, as luzes se apagam, mas o mover do Espírito, ele continua aí na sua vida. Não se desplugue de tudo aquilo que Deus falou, que você possa andar no Espírito, porque andando no Espírito, jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne. Eu amo a sua vida, e eu termino dizendo: o amor resgata, mas a graça transforma. Olha que transformação você está vivendo hoje. Você foi resgatado pelo amor, mas a graça te transformou um pouquinho mais na noite de hoje. Eu amo a sua vida. Até domingo. Graça e paz a todos. Tchau.